Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mário Ávila da Imobsul e hoje na nossa série Pessoas que Fazem a Diferença, eu tenho aqui o prazer de estar conversando com o pastor Geraldino Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Guaíba e também presidente do Rio Grande do Sul das Igrejas das Assembleias de Deus também, ok? Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer. Obrigado por essa oportunidade da gente conversar um pouquinho e falar um pouco sobre a obra de Deus e também falar um pouquinho sobre o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Guaíba. Eu queria começar, pastor, conversando com o senhor e perguntando de onde e quando veio essa chama, essa vontade de ser pastor, esse chamado que o senhor sentiu aí arder no seu coração. Eu sou filho de Juí e tive a minha primeira experiência com Jesus quando criança. Fui batizado com o Espírito Santo, que é uma experiência pessoal. E naquela noite em que tive essa experiência, eu senti-me com um chamado. Aí, na Quantos anos, pastor? Isso aí eu tinha em torno de uns 11 anos. 11 anos já, então esse chamado é forte. É aquela experiência muito forte. Só que na adolescência, na juventude, eu estive fora da congregação, estive fora da igreja, fiquei uns 4 anos fora. Retorno para a igreja já no quartel, quando militar. E ali em diante nós fizemos a nossa caminhada juntos na igreja. Até aí tudo em Juí. Em Juí. Aí casei com a Lenir, que vocês conhecem, minha nega. Conhecemos. Madame esposa. E então nós começamos imediatamente a se envolver na obra. Em 91, eu já era então integrado, porque desde 84, quando eu casei, logo eu já era diácono, quando casei, na Igreja Assembleia de Deus de Juí, depois veio presbítero, evangelista. Em 91, eu fui consagrado evangelista. Em 98, eu acompanho o pastor Ferreira a Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre foi um momento muito, muito maravilhoso na minha vida, quando nós tivemos a oportunidade, em 2003, quando o pastor Ferreira entrega a igreja, a presidência, até pelo momento da enfermidade, ele era o presidente da igreja e era também o presidente da convenção. E a partir daquele momento, eu assumi a vice-presidência da igreja mãe, da igreja de Porto Alegre, que é uma das maiores honras que eu vivi, né? Porque ainda em 2003 ainda tinha muita juventude. E aí, Porto Alegre é a maior igreja do estado? A maior igreja do estado, Porto Alegre sim. E eu fui a vice-presidente ali, foi uma maneira maravilhosa, com o povo, a unidade. E é a igreja mãe. Mário, a chama acendeu e não se apaga, porque o Pentecoste é algo que a gente que vive isso, sabe disso, conhece. Sim. E essa experiência, ela marca a vida da gente. Então eu posso dizer para você que esse tempo, eu nunca deixei apagar essa chama dentro de mim. Sim. Que legal, pastor. Porto Alegre, mas depois de Porto Alegre o senhor não veio para Guaíba ainda, Não, né? eu fui aí, Mário, eu assumi a presidência da igreja em Erechim em 2007 com o falecimento do pastor Valério, um homem que estava há 37 anos à frente da igreja de Erechim. Que desafio, hein? Muito grande. Bom, o senhor gosta de desafio, depois o senhor vai falar no segundo depois, né? Então, para mim, foi uma das maiores experiências, porque assumi uma igreja com histórico de um pastor que tinha criado uma geração que ele mesmo discipulou, batizou. 37 anos. Bastante. Aí fiquei 10 anos em Erechim. E quando eu estava lá nesse tempo, eu já era membro da mesa diretora, porque em 2002 eu tive a minha primeira eleição na convenção, na convenção do estado do Rio Grande do Sul. Então também tem que falar sobre esse momento. Sim. Que hoje eu estou o presidente da convenção do estado do Rio Grande do Sul das Assembleias de Deus, a CIEPADERGS. Amado Mário, em 2002 eu concorri no Conselho Fiscal. Sim. Em 2003, quando o pastor Ferreira entregou a igreja,
e logo em 2004 ele veio a falecer antes do falecimento, porque ele entregou a igreja de Porto Alegre, mas ele não entregou a convenção. Ele era o presidente, ele morreu na presidência da convenção. Morreu como presidente. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e disse, agora tu volta a Porto Alegre e tu se candidata para concorrer na mesa diretora. Sim. E ele vai a óbito e eu vim logo em seguida, me candidatei aí então na mesa diretora e desde 2005 eu fiquei sendo reeleito. Sim, em alguns cargos, mudando de cargo dentro da própria mesa. Fiquei como tesoureiro e Sim. nesses últimos 4 anos como segundo vice-presidente da convenção. E hoje, há 11 meses, vai fazer daqui uns dias, então a presidência da convenção no estado do Rio Grande do Sul. Guaíba, como cheguei? Como é que o senhor veio para cá? O senhor pegou um desafio de 37 anos substituir um pastor lá, né? Pastor Ibaldo, quem conhece, a nossa Assembleia de Deus aqui em Guaíba, são 83 anos de Assembleia de Deus aqui na cidade, uma igreja extremamente conceituada, respeitada, uma das grandes igrejas que eu conheço, número de pessoas, um povo trabalhador, um povo amado, a gente aprendeu a amar essa igreja. O pastor Ibaldo, ele pediu que gostaria de falar comigo. E aí a gente tem aquele respeito, ele foi muitos anos membro da mesa diretora. Sim, sim. Muito, trabalhamos juntos também, 12 Claro. anos. 12 anos ele junto na mesa diretora e eu estava do lado dele. Aprendendo, porque eu tive uma escola muito importante na minha vida, com esses líderes que Deus levantou. Mário, depois de 6 meses de convite do pastor Ibaldo, eu vim a Guaíba. E aí ele me disse, olha, Deus falou comigo, eu quero convidar você para vir assumir Guaíba. E aí ele saiu da cadeira que estava assim, veio para outra e disse, tem mais uma coisa. Algo que eu não enxerguei, ele enxergou. Ele disse, Deus vai te colocar na presidência da Convenção Gaúcha. E eu... Aí o senhor ficou meio assustado, assim, como assim? Ele disse, Deus falou comigo tudo isso. E aí tu vem que Deus vai fazer isso. Bom, eu orei, pedi tempo, vou orar, porque levei um choque, né, assim e tal. O pastor Ibaldo, uma pessoa que nós temos ele uma referência, um apóstolo. Quantos anos ele já estava em Guaíba? 34 anos. O senhor gosta de pegar desafio grande assim, né, pastor? E tudo isso pesava, porque cada um tem um estilo de trabalho, enfim. Então, como eu tive aquela experiência lá no passado, eu tinha medo, mas tinha preocupação, né? E graças a Deus, em 15 de novembro de 2017, ali no Coelhão, eu participei da despedida do pastor Ibaldo e eu assumi a presidência dessa igreja e a minha posse e começamos a trabalhar em Guaíba. Então a gente já começou a conhecer, aqui tem em torno de uns 40 templos na cidade. Eu ia lhe perguntar agora, a Igreja Assembleia de Deus de Guaíba é uma das maiores igrejas da cidade, certo? Eu creio que ela faz parte desse número, porque a gente está há 83 anos e ao longo desses 34, o pastor Ibaldo estruturou o trabalho. Né? Sim. Estruturou. E nós estamos dando prosseguimento, continuidade. E eu vejo que o povo de Guaíba, a igreja, ela é muito forte. Veja que numa reunião, logo que nós chegamos, primeiro ano, ali no início do ano, de 2018, a Lenir, ela fez um encontro de mulheres, ali no Arlindo Estriguini. Sim. E ela colocou 1.300 mulheres uniformizadas. Só mulheres. Uniformizadas, fora as que não tinham uniforme, foram participar por algum motivo. Isso, foi um momento assim que a gente viu a força da igreja. Força da igreja. Então Mário, a gente está trabalhando, nós temos feito batismo quase que 2, 3 por ano, mais. A gente procura ser morde para eu não gosto de pecar nos números, né? Sim. Mas eu estou muito grato a Deus por aquilo que está acontecendo aqui. E aí, para concluir essa parte da convenção, nós concorremos agora em 2020 e fomos eleitos a presidente da convenção dentro daquela visão que Deus deu para o pastor Ibaldo. Cheguei logo aqui, fizemos reuniões no estado, enfim, coloquei meu nome e houve a eleição e hoje nós estamos exercendo
a presidência da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, nesses 497 municípios, nesses 11 milhões de habitantes. Deus. É gente. De gaúchos, né? É gente. E nós estamos praticamente em todo o estado, né? Com igrejas. Penso que não temos ainda uma estatística precisa, mas temos alcançando mais de 300 mil membros no estado. Mais de 3 mil membros no estado. No estado. Então é bem mais. Eu não quero, é como eu tenho dito, tenho me cuidado para não errar. Não temos um número certo, não a gente temos. faz. Eu prefiro jogar para baixo do que. Então é isso que está acontecendo. E nós temos essa missão. Temos em torno de quase 1000 pastores. Temos 1000 pastores convencionais, né? Uma mesa diretora, são 11 membros. Sim. E nós temos trabalhado incansável para trazer um ambiente de harmonia, de paz e de crescimento espiritual. Pastor, e quantos templos a Assembleia de Deus de Guaíba tem hoje no município? Aqui nós temos em torno de 40 templos. Eu não posso te precisar hoje, precisamente, porque tinha uns que são alugados e a gente, devido a alguma... Tivemos que recuar em alguma... Mas eu penso que tem 40 templos. Em torno de 40 templos. Isso. Tá. E outra coisa que eu ia lhe perguntar, falando em convenção, ser presidente de uma convenção assim, grande do estado, com esse monte de membros e pastores, não deve ser uma coisa muito fácil, pastor. Como é que é, assim, lidar com esse povo todo? Conta para nós um pouquinho aí, se o senhor pode falar. Não, realmente, Mário, tu sabes que a gente trabalha no meio de líderes, nós temos uma geração de homens, como eu já me referi, de alguns patriarcas. Pessoas de referência, gente que faz um trabalho... patriarcas, né? Antigos aí, que são do começo, como aqui o pastor Ibaldo, tem 70 anos de Assembleia de Deus. Imagina. Nós fizemos 97 agora, então ele era um adolescente quando chegou. Falo nele porque o povo entende, aqui em Guaíba sabe que nós estamos falando de uma pessoa que deixou a marca. Gente, ser presidente da convenção do estado é uma honra, é um privilégio. E viver essa experiência nessa fase, porque eu sou da geração, da transição de gerações. Porque tem uma velha guarda que vem ainda conosco, mas tem uma juventude de homens jovens que estão chegando e eu estou conseguindo, e eu sinto isso, que a gente está conseguindo trazer as duas alas sem conflitos. E eu vejo que isso para mim é uma coisa divina, porque eu tanto tenho o respeito, o carinho dos anciões, o respaldo deles, como também estou vendo uma nova geração que quer. Mas o meu projeto, Mário, e amados que estão acompanhando essa entrevista, é preparar uma geração de líderes para o ano 2050, porque eu tenho que pensar nisso. Sim, pensar a médio e longo prazo. Se eu estou aqui hoje, eu sou fruto de um trabalho de 40 anos. Imagina. Eu fui investido em mim jovem, então eu estou olhando dentro da Assembleia de Deus, nós temos o diácono, o presbítero, o evangelista. Esta rapaziada jovem que nós iniciamos como os auxiliares, a gente, eu estou de olho neles, nesses que têm vocação, nesses que têm chamado, e o meu sonho é desenvolver a nível de Estado esse trabalho. Então nós temos as fraternas regionais, temos 12 fraternas regionais no estado, que é onde nós reunimos os presidentes das cidades daquela região e nós temos conseguido, com dificuldade nesse tempo de pandemia, participar de algumas reuniões. Sim. Temos feito reuniões online, até mesmo convenção online, porque não temos outra forma de estar interagindo. Se adequar com o momento nós que temos o país fazendo vive, isso. Né? Estamos trabalhando incansável pelo nosso Rio Grande. Pastor, e assim, falando mais uma parte social da Assembleia de Deus de Guaíba, quais são os trabalhos que a igreja desenvolve nessa área mais social de prestação de serviço, tanto para os membros como para a cidade? Como é que é o trabalho da igreja hoje? Boa pergunta, Mário. Tu sabes que a Assembleia de Deus, ela não é só aqui em Guaíba, mas em todo o estado e no Brasil. Ela sempre participou fazendo trabalho social. E a história nossa no Rio Grande, o pastor Nils Tarange, como missionário, ele abriu muitos lares, né? Na época, asilos, orfanatos, que essas palavras hoje, casa de acolhimento, foi mudado. Então, muitas cidades ainda têm trabalho social nesta área de atendimento. E escolas tivemos também,
numa época que muitos foram alfabetizados dentro da Assembleia de Deus. E aqui em Guaíba eu já encontrei uma igreja com uma certa estrutura de trabalho social. Sim. Então, o que nós estamos hoje executando? E há poucos dias, agora chegando o inverno, o pessoal retomou as sopas nas vilas. Nos lugares mais carentes, Nos assim, lugares mais carentes, e com isso, fazendo sopa, levando roupas. Estamos com uma forma de trabalhar com pães. Todas as quintas-feiras, hoje é quinta. Hoje pode ter certeza. Deve aparecer alguma foto aí no Face das irmãs ali na igreja, todas elas preparadas, como manda as nossas normas, fazendo pães. E nós entregamos mais de 9.000 pães nesses poucos dias aí, nesse tempo de pandemia aí. Sim. 9.000 pães. Agora nós estamos fazendo bolachas, inclusive ali no hospital regional. Sim. Nós temos levando todo um trabalho muito bem feito, tá? Para ajudar ali. Sim, as pessoas que estão ali. Então entregamos lá para eles aquelas pessoas que talvez estejam acompanhando o enfermo. Nós entregamos para o hospital. Sim. E eles estão trabalhando. Então eu acho que a Assembleia de Deus ela tem trabalhado com crianças. Isso é importantíssimo. Nós temos criança a primeira semente, semente, o jovem, o adulto de amanhã, né? Primeira semente que lançar na terra que vai produzir. Sim. Então que seja a semente do Evangelho, a semente que é o que eu entendo, que é a que vai germinar. Então eu tenho dito, quando Jesus encontrou uma situação muito difícil, um homem disse: Senhor, vai na minha casa antes que o meu filho morra. Então Jesus precisa chegar antes da morte. Esse pai representa uma geração de pessoas que precisam que Jesus chegue antes da droga, antes da prostituição, antes. Chega antes e muda a sorte da minha família. Então nós temos um trabalho forte dentro da família, temos coral da família, uma das grandes coragem da família. Nós temos uma das grandes armas aqui de trabalho, que é a música. Guaíba, ela é rica, uma das melhores orquestras, banda do estado. E tudo isso é uma maneira de envolver as pessoas, as crianças, os jovens, adolescentes. Sim, se tu olhar a nossa orquestra, claro que ela está hoje quase que inativa devido aos problemas inativa que eu digo de atuação, mas eles não param nunca. Estão sempre ensaiando. Sempre, ensaiando em grupos e formando alunos. Nós temos o discipulado, então eu estava falando, tem um trabalho infantil, todas essas congregações, se você ver, tu vai ver sempre trabalho infantil. Você vai ver os adolescentes com o trabalho de adolescentes, você vai ver os jovens com o trabalho de jovens, tu vai ver o departamento feminino com o trabalho da ala feminina. Então, Guaíba, ela tem os seus departamentos e dando sequência em tudo aquilo que nós entendemos que é necessário para atender. E uma das questões mais difíceis que se tem hoje, que eu percebo, é o encontro, é a família. A família brasileira está doente. Hoje nós vivemos num momento em que estamos tendo a oportunidade de ver quem realmente as pessoas são em função da pandemia. Sim. Então o lar hoje reflete exatamente o que a vida das pessoas, porque hoje nós estamos mais restritos ao lar. A pandemia nos encurralou. Então aí vem o problema financeiro, vem as dificuldades, as crianças não estão na escola, o ambiente familiar ele foi alterado. E isso eu penso assim às vezes que é uma oportunidade para nós rever conceitos. Sim. Porque nós estamos um pouco distante, Mário. Claro. E agora com isso a gente consegue ficar mais perto, entende? E eu acho que está sendo muito bom, por um lado, para aquelas famílias que estão realmente firmadas, e o seu casamento é sólido, e o conselho de um pastor que já vou fazer 37 anos de casamento, daqui mais um mês, daqui mais uns dias, você cuide do teu lar. Tua família deve ser abençoada, toda a tua casa, você pai, você mãe,
você mulher seja aquela que faça assim como Joquebede. Aquela mulher que não tem como impedir do filho ir, era uma ordem, tinha que jogar no rio. Nós temos que, nossos filhos têm que sair de casa para o trabalho, têm que sair de casa para a faculdade, têm que sair de casa para o colégio. Mas aquela mãe, ela betumou, ela não largou simplesmente lá, ela preparou algo para a criança. Preparou aquele filho. Para ele entrar. E a gente costuma dizer, né, pastor, que é uma grande verdade, que a família é a base da igreja, Exato. mas também é a base da sociedade. E isso que o senhor falou, da igreja se preocupar com a família, ela se preocupa, na verdade, com toda a sociedade como um todo, né? Pastor, quais são os planos da igreja, da Assembleia de Deus para Guaíba? Crescimento, o que tem? Eu sei que o senhor tem alguns planos, algumas coisas que tem aí para o crescimento da igreja, um templo novo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, tem um projeto, já está pago. Ali, vocês conhecem aquele terreno, 40 mil metros ali. Do lado do Hotel Ibis, né? Do Hotel Ibis, aquele espaço ali é da igreja, foi adquirido no tempo da gestão do pastor Ibaldo. Temos um projeto de construção, a gente não pôde dar prosseguimento naquele ímpeto. Nesse momento, né? Pelo fato da dificuldade que todos estão vivendo. Assolando o país todo. Exato. Então a gente... Isso é um sonho. Sim. Porque o nosso templo, nós temos ele para em torno de 450 pessoas, aqui pode estar. E aí então dentro de Guaíba, todas as congregações, mas... aquelas congregações fora, no interior, e nós estamos trabalhando. Entendemos que uma das coisas que eu amo, que eu gosto, é o caminhão, né? Sim, o caminhão, já viu? O caminhão Boas Novas, né? Caminhão Boas Novas. Seguindo ele está passando pela cidade. Eu procuro, Mário, atender um sentimento no meu coração. Eu penso assim, que quando aquela música, aquela oração, eu tenho, até um dia desses nós falamos sobre o Pai Nosso, né? Veja que a palavra Pai Nosso, a oração Pai Nosso não diz Pai meu, Pai teu. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Nosso Pai. Então a gente está aí nas ruas, levando uma palavra, levando um canto e fazendo trabalhos sociais. Sim. O caminhão chega e em 15 minutos nós instalamos ele e aí se procede um culto de evangelização. Então esse é um projeto. A juventude tem projetos. E nós estamos nos preparando como Assembleia de Deus de Estado para o centenário. Então está dentro desse mandato que nós estamos organizando para as festas centenárias. Uau. Estamos organizando corais, um grande coral no estado. Sim. Creio que nós vamos fazer essas festas a níveis de regiões no estado. Ver se nós estamos agora em setembro com um encontro de mulheres na FENAC, a Lenir liderando, porque ela faz... Se eu sou presidente da convenção, do lado da convenção gaúcha, a Lenir é presidente da convenção feminina. Gaúcha, mas na ala feminina. Ok. Então nós estamos trabalhando juntos e ela também está mobilizada com as mulheres, fazendo um trabalho belíssimo. Então eu sou grato a Deus, porque eu penso que o Senhor está nesse negócio. Eu vi também, pastor, esses dias, algumas postagens da igreja lá, eu vi que, eu não sei se foi todos, mas enfim, alguns obreiros, pastores, presbíteros estavam orando pelos comércios da cidade, inclusive na porta, na fachada, Que tipo de trabalho foi esse, pastor? Aquele trabalho, Mário, quando deu aquele momento assim que fechou tudo aqui em Guaíba, eu fiquei muito preocupado. E aí nós tínhamos o espaço só podia abrir, parece que era um olhar assim, né? Horários reduzidos. Aí nós marcamos... Ramo de atividade também, né? Nós marcamos às 5 da manhã, 6 da manhã, nós fomos para a avenida, na frente da prefeitura, ficamos alguns pontos específicos assim. E lá no hospital também. Então nós oramos, clamando pelo comércio, como eu tenho feito desde que cheguei. Primeiro, a gente respeita as autoridades constituídas, seja quem estiver no governo, a gente está sempre orando, porque é um dever da igreja. E sempre procurando interagir dentro da comunidade com todo o respeito, tentando somar como igreja. Sim. Eu não me envolvo em outra área, a não ser igreja. E aquele tempo ali, Mário, foi muito proveitoso.
nós poder chegar, orar na frente de uma loja, pedir a bênção. Não sei quem é o proprietário, não sei quem era o dono, mas eu sei que atrás de uma marca daquela loja, aqui de vocês, sim, tem um grupo de pessoas que dependem. Dependem, pô. E lá também, no comércio, na indústria, tudo isso me inquietou. E nós fomos para a rua, uma demonstração de fé, clamando alguém, até uns de joelho. Eu vi pessoas já chorando, porque nós estamos sentindo a dor do outro. Claro, a dor do próximo. A dor, porque a gente está vendo a nossa cidade sofrendo, e a gente quer nosso comércio forte, a indústria forte, nós queremos a nossa instituição, família guaibense abençoada, as crianças, os jovens, nós estamos fazendo isso. E essa questão de orar foi de Deus no nosso coração naquele momento. Que bom. Pastor, nosso tempo, como a gente começa a conversar e vai longe, né? E Exato. Tem tanto assunto, tanta coisa para conversar, mas eu gostaria de, antes de encerrar esse vídeo, lhe convidar para o senhor fazer uma oração por nós, fazer uma oração para aquelas pessoas que estão assistindo, vão assistir, no caso, o vídeo depois, né? Então eu queria lhe dar essa oportunidade, depois falar mais alguma coisinha e encerrarmos. Lhe dar essa oportunidade de você fazer uma oração por todo esse povo aí que está nos acompanhando. Gente, Jesus no capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre 3 forças que batem contra uma casa. Ele diz que cai a chuva, sopra os ventos e correm os rios. E exatamente ele diz que a casa da areia, ela não resiste. Ela rui porque não tem base. E a casa da rocha, ela aguenta a chuva, aguenta os ventos e também suporta a corrosão dos rios. E eu não sei que tipo de força hoje você está passando o ataque. Às vezes a chuva ela vem para regar, mas tem chuva que vem para destruir. Tem ventos que é uma bênção e tem ventos que é algo que vem para destruir. E tem rios que solapam a base da casa. E a minha palavra é para você, família. Para você pai, para você mãe, que está com a tua casa edificada. Que Deus abençoe você, que você possa viver essa experiência. Isso vai passar, essa pandemia vai passar, nós vamos vencer. Amém. E eu quero abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu quero orar com você. Amado Jesus, estamos aqui agradecidos pela oportunidade, reconhecemos que o Senhor está entre nós, abençoando o nosso povo, a nossa terra, a nossa gente. Nós oramos nesta hora, Senhor, por a nossa comunidade guaibense, a cada pessoa, cada autoridade constituída, e peço a tua bênção sobre o comércio, a indústria, peço a tua bênção sobre a família. Senhor, cada uma família de Guaíba, eu peço que as tuas mãos se estendam e que eles possam receber de ti as bênçãos no dia a dia da sua casa. Eu oro e abençoo o teu povo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Geraldino, muito obrigado pela sua entrevista, por ter participado com a gente aqui nesse nova série que a Imobsul está trazendo, pessoas que fazem a diferença. E nós entendemos, como falamos no início ali, que o senhor é uma pessoa, através da igreja, né, que faz a diferença no nosso município, cuidando de tanta gente, né? Essa missão, esse chamado de Deus que a gente começou lá em Ijuí, né? Isso. Que até hoje ainda bate nesse coração aí e que com certeza, e que através disso muda a vida de tantas pessoas, né, pastor? Que bom. Muito obrigado por o senhor aceitar o nosso convite. Nós ficamos lisonjeados, nós da Imobsul, pela sua presença aqui, por essa entrevista que o senhor nos concedeu. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, e nós também da Imobsul e nós como cidade aqui agradecemos o trabalho que o senhor vem fazendo e nos sentimos também na obrigação de orar pela nossa cidade, pelo nosso município. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado, Mário. Que Deus abençoe a empresa de vocês, o trabalho de vocês e conte com as nossas orações. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.